A gente recebe a professora Amanda Queiroz Moura, que é licenciada em Matemática pela Unesp de Rio Claro, mestrado e doutorado em Educação Matemática pelo nosso programa, fez um pós-doutorado na Universidade de Klagenfurt, na Áustria, retornou agora em fevereiro, né? Para cá, janeiro, fevereiro. Fevereiro. A partir do mês que vem, ela ingressa como professora visitante no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, na NOS, e hoje ela vai falar para a gente sobre inclusão, diferença e educação matemática crítica. Seja bem-vinda, Amanda. Eu tenho que usar esse também? Não sei. Precisa usar os dois? Eu acho que sim. Eu posso tirar a minha máscara? Ai, obrigada. Bom, gente, eu agradeço já de antemão o convite. Para mim é uma alegria imensa estar aqui. A última vez que eu tinha vindo aqui no campus foi na minha defesa de doutorado. Então, há 2 anos atrás, né? Depois da minha defesa, acho que foi a última defesa presencial. E aí fechou tudo e fui viver outras coisas. Então, muito até emocionante estar aqui falando nessa casa, né, que me acolheu, que me formou enquanto professora, enquanto educadora, enquanto pessoa, né? Eu cheguei aqui em Rio Claro com 18 anos e fiquei 13 anos entre graduação, mestrado, doutorado, tempo como aluna especial. E mantenho meu vínculo até hoje, então tem muita gente aqui vindo me cumprimentar. Oi, Amanda, de máscara. Porque teve um pessoal ano passado, mesmo da Áustria, eu estava na disciplina com a Miriam com o Oli, né? Então estava acompanhando, e esse ano eu estou na disciplina com o Oli, né? Tem muitos alunos meus aqui, amanhã tem aula. Então eu já conheço muita gente, é muito bom ver vocês presencialmente. Então o Mazi, né, agradeço o convite, ele pediu para eu falar sobre o que eu quisesse. E eu escolhi falar um pouquinho, né, sobre o que eu tenho tentado, né, fazer ultimamente, que é meio que teorizar um pouco essa questão do que a gente tem feito na prática de inclusão e cruzar aí com algumas teorias. E aí a gente tem se apoiado muito na perspectiva da educação matemática crítica. Então hoje eu vou falar um pouquinho, né, desses conceitos aí, dessas preocupações da educação matemática crítica que a gente tem usado aí, né, se apoiado para a gente pensar na inclusão, quando a gente fala em inclusão. Então, como o Mazi, eu já falei, eu sou aqui de Rio Claro, né, fiz graduação, mestrado, doutorado. Sou do grupo Épora, que é um grupo que, infelizmente, hoje a gente se faz bem ausente aqui no programa, por vários motivos. Um deles é o motivo de saúde do professor Oli, né? Mas é um grupo que, mesmo não estando presente aqui, a gente é um grupo que tem 2 reuniões semanais, a gente se encontra. É um grupo que tem um pessoal aí fazendo doutorado, acho que tem só o Guilherme agora no mestrado, qualificou semana passada. E a gente lamenta, mas espero que essa situação um dia mude, que a gente possa ter mais alunos aqui convivendo com vocês. Na minha pós-graduação, né, a Miriam é a minha orientadora da vida toda. Eu comecei na educação matemática, eu entrei na graduação em 2007. E aí em 2008 eu iniciei já na pesquisa em educação matemática com a Miriam. Na época eu trabalhava no laboratório de ensino. E em 2008 ela cria o grupo de inclusão. E eu entrei no grupo em 2009. Então é uma temática que eu venho acompanhando até a própria evolução dentro da educação matemática. E aí eu trabalhei com a Miriam no mestrado, eu trabalhei com a Miriam com o Oli no doutorado e também, a imagem tá ruim, né? Tem o Eric Gutstein, que foi o meu supervisor do sanduíche, que eu fiz o sanduíche lá na Universidade de Illinois, em Chicago, onde eu pude aprofundar um pouquinho mais sobre ensino e aprendizagem de matemática para a justiça social. Então, esses 3, né, eles moldam não só a minha formação, mas também as perspectivas teóricas que eu tenho usado e a forma como eu tenho visto aí a questão da inclusão e exclusão dentro da educação matemática. E por último, e depois, né, na minha atuação profissional, quando eu terminei o doutorado, eu fui trabalhar numa universidade privada em São Paulo e também numa escola privada de ensino médio em São Paulo, durante a pandemia. Então, eu tive essa experiência aí de ser professora na pandemia, de estar em sala de aula.
E ainda durante a pandemia, em 2021, eu fui para a Áustria fazer um estágio de pós-doc. E aí, né, como que aconteceu, né? Muita gente me pergunta, como que você foi parar na Áustria, né? E eu acho que essa minha ida para a Áustria é uma consequência, sim, da minha formação aqui no programa, né? Então, acho que a minha própria formação me deu condições para isso. Então, lá na Áustria, eu trago esse livro, né, que é o Inclusive Mathematics Education. Eu acho que é a maior referência que a gente tem de inclusão e a educação matemática no mundo. É o único livro da Springer que fala sobre esse assunto. E ele é um livro que ele surge a partir de um projeto entre o nosso grupo e uma universidade da Alemanha, quando eu ainda era aluna de doutorado, que eu fui para o Mass Conference e eu pude conhecer o David Kolosh. Então, o David e o Mitchell, eles estiveram aqui no programa em 2017, os dois deram SMAN, acho que aqui não tem ninguém dessa época, mas são pessoas que vieram aqui, que a gente ficaram uma semana, e aí a gente escreveu esse projeto, desse projeto saiu esse livro, tem professores, não só do nosso grupo, acho que o Roger também tem capítulo nesse livro, a Ivete, né? Todos os professores que trabalhavam com essa temática e alunos têm capítulo nesse livro, foi muito importante. E a partir disso eu tive um vínculo aí com o David. E aí em 2020 ele me convidou para prestar uma vaga de pós-doc que ele estava abrindo na universidade dele, que é essa universidade feia aí que vocês estão vendo, na beira desse lago, nos Alpes austríacos. E aí eu participei de um seletivo e eu fui para lá. E o que eu fiz lá na Áustria, né? Eu primeiro tentei entender o sistema educacional Áustria e Alemanha, por estar muito próximo, e também essas questões de inclusão, como que eles viam isso, né? Então foi mais do que desenvolver, tentar primeiro esse tempo de compreensão, né? Como que essas coisas estão sendo entendidas aqui. E a realidade é que nem tenho muito o que entender, porque são preocupações que nem passam pela cabeça deles. Então, e aí eu também fui dar disciplina, eu fui professora, lá eles têm o mestrado em ensino de matemática, porque na Áustria, para você dar aula no ensino médio, você precisa fazer mestrado. Então, quando você faz o bacharelado, você está apto para dar aula no fundamental, o equivalente ao Fundamental 2 aqui para nós. Quem quer ser professor no ensino médio precisa fazer o mestrado. E aí eu trabalhava com esses alunos. Então, eu dava aula para esses alunos que estavam fazendo o mestrado para ser professor do ensino médio. E aí, um dia eu fui trabalhar com eles um texto do Oli, que eu acho que todo mundo que ingressou ano passado e esse ano leu, que é aquele o que poderia representar a educação matemática crítica para diferentes grupos de estudantes. E lá ele fala, né, de estudantes cegos. E os meus alunos, a maioria já professor, nossa, cego consegue aprender matemática. Então foi um movimento assim, né? Eu era uma pessoa muito diferente lá. E eu também consegui me aproximar muito, né, da comunidade de Educação Matemática e Sociedade, que eu já fazia parte, mas estando lá na Áustria eu organizei a conferência o ano passado online, e eu entrei para o Comitê Internacional, que tem pesquisadores do mundo todo, então agora eu estou lá nesse comitê, e junto com outros brasileiros fizemos a loucura de trazer o evento para o Brasil. Então ano que vem vamos ter, pela primeira vez, né, a Conferência 12, é a primeira vez na América do Sul, e tem eu, o louco do Renato, que também é ex-aluno do programa, coordenando, tem o João Pedro, que também é ex-aluno do programa, a Raquel Milani, a Patrícia Linardi e a Michela, todos ex-alunos aqui do programa. Então a gente está com essa missão de organizar esse evento que vai ser em São Paulo, na Unifesp. Depois eu posso dar mais detalhes, mais spoilers sobre esse evento. O pessoal da minha disciplina já está sabendo, mas depois eu posso falar mais para os outros também. E eu também consegui me aproximar, né, da sociedade europeia e de pesquisa em educação matemática. Então, coincidiu de ter o evento, né, o Encontro Europeu de Educação Matemática, quando eu estava lá.
E eu me aproximei mais desses dois grupos, né? Do grupo de diversidade e educação matemática, que a maioria também é parte da comunidade de educação matemática e sociedade, e do grupo de educação matemática inclusiva, que 80% é da Alemanha. Mas, então, hoje eu mantenho contato, né, com esses pesquisadores, temos aí projetos de parcerias e de coisas que dá para a gente estar fazendo aí num futuro próximo, a gente espera. Então, eu acho que essa foi a minha grande vantagem de estar lá, de entender a inclusão nesse contexto mundial, né, principalmente estando na Europa, que dita muitas coisas, embora também estive num contexto de Estados Unidos por um tempo. E a conclusão que a gente chega é que o Brasil ainda está na frente de muita coisa. E aí eu vou falar um pouquinho, né, por que eu considero isso, né? E aí eu trago esse marco. Eu acho que a gente tem esse avanço nas pesquisas quando a gente vai para congresso internacional na área de inclusão por conta da nossa política, né, educacional. Então, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, ela é um marco para a pesquisa em educação matemática e inclusão no Brasil. Porque até então, não era regulamentado como que se dava, né, a escolarização de pessoas com deficiência. E não era uma preocupação da educação matemática como educar. Tinha algumas pesquisas, algumas pessoas que já se preocupavam, né? Aqui no programa teve a Simone Lírio, que defendeu em 2006. A Solange Fernandes, né, também já tinha uma pesquisa, mas eram coisas bem isoladas. A partir do momento que a gente muda a política educacional, a gente tem uma demanda muito grande na sala de aula. E essa demanda chega na pesquisa em educação matemática. Então, se vocês pegarem aí e olhar até para eventos, né, de educação matemática, Enem, Ebrapem, o próprio CIPEM, é a partir disso que vai crescer o número de trabalho. E aí, isso também culminou em 2013 na criação do GT13, da SBEM, que é o GT Diferença, Inclusão e Educação Matemática. A Miriam foi vice-coordenadora aí da primeira gestão. E hoje, no último CIPEM, né, ano passado, nós éramos o segundo maior grupo, né, em termos do CIPEM. A gente só perde para o grupo de formação de professor. Então, é uma área que tem crescido muito e eu atribuo, né, esse crescimento a essa política, né, que é uma demanda que a gente tem. Então, hoje, a gente não tem uma posição, você é a favor ou contra a inclusão. A gente tem uma política educacional, esses alunos estão na sala de aula e a gente precisa saber o que fazer. Então, não é uma questão de concordar ou discordar. Está aí, a gente tem que cumprir e nós, enquanto, né, professores e pesquisadores, a gente tem que garantir que essa educação, né, e educação matemática seja a melhor possível dentro das nossas condições. Então, para olhar, como eu falei no começo, o nosso grupo, eu acho que talvez até pela presença do Roli, né, a gente achou, né, o Roli já falava de educação matemática crítica, então a gente se apoiou nessa perspectiva teórica para estar direcionando aí essas práticas de inclusão. Então, a gente tem seguido, e isso tem as ideias, né, as nossas pesquisas têm feito sentido para muitas pessoas que trabalham com inclusão, quando a gente fala, realmente faz sentido. Então, eu particularmente, né, tenho trabalhado muito com a educação matemática crítica, tenho pensado, né, no ensino e aprendizagem de matemática para a justiça social, que eu considero como uma parte aí, né, da educação matemática crítica, eu acho que ele é uma parte, e também com a pedagogia crítica, principalmente com Paulo Freire. Então, eu tenho trabalhado aí com esses três. E aí, uma coisa que a gente foi aprendendo também foi diferenciar, né, a educação inclusiva da educação especial. Porque até então, falava assim, educação inclusiva. A primeira coisa que vem na nossa cabeça são pessoas com deficiência.
E é claro que as pessoas com deficiência, eles têm um papel importantíssimo quando a gente vai falar de educação inclusiva, porque eles mobilizaram leis e até o Plano Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Mas com o tempo a gente começou a olhar que existem outras exclusões, né, que também estão presentes, né? Existem outras pessoas que eu estou chamando aqui de historicamente marginalizadas. Então hoje, quando a gente fala de educação inclusiva, nós estamos falando sim de pessoas com deficiência, mas também de todos os outros grupos historicamente marginalizados. Então, a educação inclusiva, ela é para todos, mas ela beneficia principalmente esses grupos. Então, às vezes na minha sala eu não tenho um aluno com deficiência, mas eu tenho uma aluna trans. E talvez ela precise de práticas inclusivas tanto quanto um aluno surdo ali. Talvez ali na conscientização da sala, né, do respeito, da luta e de toda essa luta política, né, que esse grupo tem desenvolvido ao longo da história. Então a gente começa a olhar um pouco para esses outros grupos, né? E eu acho que isso também se confunde com se assemelha à pesquisa, né, do nosso grupo. Então, se vocês olharem o histórico de pesquisa do grupo Épora, né, a gente começa lá em 2009, Alessandra e Renato com deficiência visual. E aí depois a gente passa o Salles com surdez. E aí vem caminhando, então hoje a gente tem a Manu com imigrante, o Denner que trabalhou com LGBT+, o Jamal que está trabalhando com negro, a Luana que está trabalhando com vulnerabilidade social. Então a gente tem, e tudo isso a gente tem discutido, né, a questão de inclusão aí dentro da nossa perspectiva. E aí, né, o Olli nos lembra, né, que educação inclusiva, ele é um conceito contestável. Porque essa educação, esse discurso da educação inclusiva, ele pode representar controvérsias, né? E a gente tem aí uma política especial no Brasil, né? Não no Brasil, acho que é generalizado. Mas a gente tem uma educação vista como produtividade e a gente tem um discurso da educação inclusiva. Então, ao mesmo tempo que você vem aí, tem que respeitar a diferença de cada um, a individualidade, a gente tem um sistema que nos cobra aí teste, apostila, resultado. Então, parece que a educação inclusiva, ela vem aí numa contramão. Então, a gente precisa, às vezes, tomar cuidado, né? Quem é esse... Porque tem algumas inclusões que elas se tornam mais confortáveis que as outras. Então, às vezes, esse discurso, né, de inclusão, ele vem mais para oprimir do que para libertar as pessoas. Então, é um conceito controverso. E a gente traz aí, né, as 3 narrativas sobre a educação matemática e como que a inclusão fica nisso. A gente tem, né, a narrativa 1 de que a educação matemática ela é sublime e ela deve ser celebrada, uma vez que a matemática é um domínio do conhecimento humano e uma ferramenta fundamental na sociedade moderna. E, então, não existe o questionamento, né, não existe o que questionar na matemática, na educação matemática. É linda, é louvável, a gente vai ensinar matemática porque é sublime, é da natureza, é tudo de bom. A gente tem a narrativa 2, que traz que a educação matemática ela é duvidosa, porque ela pode servir como meio para exercer interesses da classe dominante da sociedade. Então, é uma educação matemática que vem para oprimir, né? Que tem um interesse aí nessa educação. E a terceira narrativa é que a educação matemática tem potenciais críticos, pois pode contribuir na formação de cidadãos críticos e reflexivos que se engajem na luta por justiça social. E aí, como que a inclusão... A educação matemática é um empreendimento louvável, a educação matemática inclusiva também é. Então, se é lindo ensinar matemática e todo mundo aprenda, então a educação matemática inclusiva também vai ser lindo. Na segunda narrativa,
A inclusão, né, ela vem para tentar ajustar todo mundo numa normalidade aí voltada para esse sistema sociopolítico dominante. Então eu vejo, né, é uma narrativa que a gente vê o potencial, né, nesses grupos historicamente marginalizados para servir aí esse sistema dominante. E a terceira narrativa é que a gente tem aí na educação matemática uma oportunidade para que os estudantes se engajem na leitura e escrita do mundo com a matemática. Então, hoje, na educação inclusiva, a gente tem trabalhado com essa terceira narrativa de educação matemática. Então, a gente acredita, né, que a gente ensina, esse ensino e aprendizagem de matemática é importante, né, para que esses alunos façam essa leitura e escrita do mundo. E o que vem a ser, né, essa leitura e escrita de mundo com a matemática, né? O Gutstein, ele tem um livro, né, que é Ler e Escrever o Mundo com a Matemática, chama o livro dele. E aí ele vai falar que ler o mundo com a matemática é usar a matemática para compreender, né, essas relações de poder, a desigualdade de recurso e oportunidade entre diferentes grupos e para entender discriminações implícitas e explícitas baseadas em classe, gênero, raça, idioma, habilidades, entre outras diferenças. Então, a gente usa a matemática para que o estudante possa não só compreender, né, o conceito matemático, como também compreender o mundo ali que ele está vivendo, essas relações de poder que existem e de opressão. E escrever o mundo com a matemática, o Gutstein traz que é um processo de começar a ver a si mesmo como uma pessoa capaz de fazer mudança. É perceber-se como um sujeito histórico, que está no mundo não apenas para adaptar-se, mas para transformá-lo. Então, a partir do momento que o aluno tem uma compreensão aí do mundo em que ele vive, ele se compreende como um sujeito que ele pode transformar a realidade dele, né? Ele pode mudar a história dele. Ele não está passivo de só aceitar. Então, a gente acha que isso encaixa muito, não só com pessoas com deficiência, mas quando a gente pensa para todos os grupos historicamente marginalizados. Eles perceberem que eles podem fazer a diferença na história de vida deles, né? Então, por isso que a gente acaba trazendo também esse conceito quando a gente vai pensar em inclusão. E aí eu trago alguns conceitos que foram construídos dentro da educação matemática crítica, pensando na questão da deficiência e da inclusão, ou não, mas que hoje a gente tem se pautado quando a gente vai pensar em práticas inclusivas. A primeira, né, é o deficiencialismo. E aí o Scoville-Mose ele fala, um aspecto da educação matemática crítica é o cuidado em não assumir nada sobre a capacidade do outro. Então o deficiencialismo ele se refere às formas como a deficiência tem sido construída por meio de padrões de normalidade. Esse deficiencialismo é a tese de doutorado do Renato Marconi. E ele traz, né, ele cria esse conceito baseado no colonialismo, né? Então que as pessoas do Ocidente vai lá para o Oriente achando que elas podem ditar a forma como eles vão se organizar socialmente, politicamente, que eles não entendem nada. Então, baseado, né, tem um livro do Said, e baseado nessa concepção, o Renato ele cria esse conceito de deficiencialismo. Nós, pessoas sem deficiência, a gente acha que a gente tem condições, capacidade, né, para dizer o que uma pessoa com deficiência pode ou não fazer, pode ou não aprender. Então, é a gente que acaba determinando. Então, eu tenho um aluno na minha aula de matemática, um cego não vai aprender álgebra, é muito abstrato para ele. Mas quem sou eu para falar isso, né? Eu preciso conversar com o cego, eu preciso pensar. Então, a gente acaba criando aí essas concepções aí, esses padrões de normalidade, e isso acaba influenciando na relação, né, e na forma como esse aluno vai se relacionar com a matemática. Então, a educação matemática crítica, né, ela nos convida a mudar essas concepções e discursos pré-definidos a respeito da capacidade de aprendizagem em matemática de diferentes grupos de estudantes. Então, a gente precisa conhecer o estudante, conversar com o estudante, né, e não pré-determinar
o que ele é capaz de fazer ou não, a partir da história de vida dele ou das habilidades, né? A gente sempre tem falado em habilidades, né? Então, o cego não tem a habilidade de ver, mas existem outras, ele tem outras habilidades que pode permitir com que ele aprenda a matemática. Aí, um outro conceito que a gente tem trazido bastante são as microexclusões, né? Então, as microexclusões, nas nossas pesquisas na escola, geralmente a gente se organizava e a gente observava, a gente estava ali em escolas inclusivas, em práticas que a gente considerava inclusiva, mas parece que sempre acabava deixando escapar uma coisa ou outra e acabava constrangendo um aluno ou outro. E aí essas práticas, né, que a gente vai falando, que a gente chama de práticas sutis, a gente chamou de microexclusões, que são exercidas, né, de forma consciente ou não e tendem a isolar uma pessoa em determinado ambiente. O micro, ele vem por ser ações isoladas e não por ser pequenas. E aí a gente compreende, né, que só um exemplo de microexclusão. Então, por exemplo, na minha pesquisa de doutorado, eu fiz uma escola, numa sala de aula do 5º ano do Fundamental 2, 17 alunos, 12 ouvintes, 5 surdos. Um número considerável. Então, tinha intérprete, eu como pesquisadora, minha equipe de pesquisa, professora, acho que a gente tinha 2 intérpretes. E os alunos, a gente fez um projeto de educação alimentar gigante. E em um determinado momento eles tinham ido no mercado, comprado fruta e eles estavam cortando as frutas para fazer uma salada de frutas. Os alunos sem deficiência não deixavam os surdos cortar as frutas. Eles eram excluídos ali do processo de cortar as frutas. Mas o que impede um surdo de cortar uma fruta, de descascar uma maçã, de cortar uma banana? Nada. Porque eles não conseguem ouvir, mas a habilidade deles... Então, eles acabam sendo excluídos. Ou não permitir que o surdo faça a leitura do exercício. Tem que ter alguma coisa escrita, alguma instrução escrita. Os ouvintes não deixavam que os surdos fizessem. Então, mesmo o ambiente estando ali, existiam algumas atitudes que excluíam, né, essas pessoas. Na pesquisa da Ana Ferro, ela também vai identificar vários. Então, por exemplo, toda a turma sentava em dupla e ela estava acompanhando um aluno autista. O autista sentava junto com a acompanhante educacional, a agente educacional. Então, toda a turma está sentada em dupla, mas o autista ele não tem um aluno, a dupla dele é a agente educacional. Então, essas atitudes, né, que às vezes não são intencionais, mas que acontecem, é que a gente vai chamar de microexclusões e que acaba isolando, né, essas pessoas. Então, a gente compreende que elas desafiam, né, o desenvolvimento de práticas inclusivas. Porque às vezes você faz um planejamento, você faz tudo, mas existem algumas coisas que escapam. Então, essas coisas que escapam, que a gente chama de microexclusões e que a gente chama a atenção quando a gente vai propor práticas inclusivas. Um outro conceito, que a gente traz aí como importante, né, quando a gente vai pensar em práticas inclusivas, é o foreground. O foreground é um conceito que o Oli já falava há muito tempo, bem antes da gente começar a discutir, né, sobre educação inclusiva. E o foreground está relacionado às oportunidades que situações culturais, políticas, econômicas e sociais podem proporcionar a uma pessoa. Diz respeito às perspectivas de futuro de uma pessoa e à forma como as oportunidades são percebidas por ela em uma determinada situação. E a gente entende que práticas inclusivas, né, elas devem prestar atenção aí nesse foreground desses estudantes. E a gente tem pesquisa no nosso grupo, acho que a pesquisa do Delival é o maior exemplo disso, né? A pesquisa dele chama Quem Nunca Sonhou em Ser um Jogador de Futebol,
onde ele vai discutir como que a educação matemática, né, ele vai reelaborar, às vezes, alguns foregrounds de estudantes. Então, a gente vê potencial, às vezes a matemática não faz sentido, não está ali, né, dentro desse foreground do estudante, mas a partir de como a gente organizar a nossa aula, ela pode começar a fazer parte. Então, a educação matemática crítica, ela compreende que as práticas inclusivas nas aulas de matemática devem abranger as preocupações de como os estudantes percebem suas oportunidades futuras, bem como espaços para que eles ampliem suas expectativas em relação ao futuro, muitas vezes limitado por abordagem educacional que os impede de projetar perspectivas. Então, muitas vezes nas nossas aulas a gente não tem essa preocupação, né, com o futuro. A gente fala muito de, às vezes, trazer a cultura, de pensar ali no ambiente, mas às vezes o aluno não está interessado ali naquilo que ele vive. Ele tem mais interesse no que poderia vir a acontecer, né? Mesmo que isso seja irreal, né? E agora a gente tem a pesquisa da Dani, acho que a Dani defende logo também, que vai falar sobre sonhos, né? Então ela vai falar sobre foregrounds e sonhos. Então ela vai um pouquinho além, né? Porque o foregrounds ele está mais dentro da realidade e o sonho ele tem mais essa coisa, né? Que pode ser imaginária, mas e aí ela vai discutir, né? Como que a importância disso também quando a gente está pensando nas aulas de matemática, e eu trago para a inclusão, né? Principalmente a aula inclusiva. Então é muito importante você considerar essas expectativas que os estudantes têm. E aí, bem parecido, é o significado e a intencionalidade. Então, eu gosto muito dessa citação do Woolley, que é um capítulo de um livro de 2009, em que ele vai falar: o significado de uma atividade é construído em primeiro lugar pelos estudantes. E essa construção dependerá das situações dos estudantes e dependerá principalmente da intencionalidade deles, né? A construção do significado acontece em termos do que os estudantes podem ver com suas possibilidades. Então, o significado de uma atividade pode incluir perspectivas, experiências, motivos, esperanças, de modo a contribuir para o foreground. E a intencionalidade é compreendida como uma concepção estruturada sociopoliticamente e pode ser formada por fatores econômicos, religiosos, culturais, quanto por equívocos, conclusões precipitadas e diferentes tipos de ideologia. A Célia Roncato, ela tem a tese dela, ela discute muito esses dois conceitos, né, o significado e a intencionalidade. Então, ela entrevistou pessoas com deficiência para saber qual era o significado da matemática para eles, né, pessoas com deficiência que estavam cursando o ensino superior. E aí eles vão trazendo, né, que esse significado da matemática foi mudando conforme eles foram vendo outras oportunidades. Então, por exemplo, uma fala muito marcante de uma aluna que estuda psicologia. Eu não lembro qual é a deficiência dela, mas não vem ao caso. Ela é uma pessoa com deficiência que está estudando psicologia. E até então, matemática não tinha um significado para ela, porque não estava ali no foreground dela. Mas a partir do momento que ela percebe que para ser psicóloga, ela tem que lidar com saber cobrar, saber administrar financeiramente, né? Que ela queria clinicar. Então, a educação matemática, o ensino de matemática passa a ter um significado para ela, porque ela tem ali, cria uma intencionalidade. Um outro exemplo que não tem a ver muito com inclusão, mas eu acho muito legal, eu tenho uma amiga que ela dá aula numa escola para meninas judias ortodoxas. Então, ela trabalha com essas meninas e ela é muito tranquilo, porque elas não vão fazer Enem, não vão fazer vestibular, não tem muita pressão. Então, é muito tranquilo para mim. Eu falei, mas qual o motivo, né? Porque geralmente as meninas, a ideia delas é ter um bom casamento e ter quantos filhos forem possíveis. Então, eu falei, mas por que essas meninas estudam matemática? Um dia ela estava, porque as meninas estavam brigando, que tirou 9,5 na prova e eu não dei 10. Eu falei, mas por que elas estão brigando, né? Ela falou, não, mas existe uma intencionalidade. Elas precisam de boas notas porque elas querem um bom marido.
E a família do marido vai olhar o histórico escolar para escolher a esposa. Então, a intencionalidade delas... Então, olha só onde está qual o significado da aprendizagem de matemática delas. Conseguir um bom casamento. Então, elas têm essa intencionalidade de ter um bom casamento, então elas atribuem, elas querem aprender matemática, elas querem ter boas notas e elas se esforçam ao máximo, e porque elas têm esse casamento, então faz sentido para elas aprender, porque a família, né, do marido vai olhar, e quanto melhor em matemática elas forem, melhor casamento elas vão conseguir. Então, tem aí um significado e uma intencionalidade delas nessa aprendizagem de matemática. E aí a gente considera também que é muito importante, né? Quando a gente tem um aluno com deficiência, né? Mais do que proporcionar que ele possa vislumbrar os foregrounds, a gente tem que pensar que significado que ele tem dado para a aprendizagem de matemática. Qual a intencionalidade? Então, se ele não consegue vislumbrar nada, né? Aí no horizonte futuro dele, não faz sentido, né? Qual o sentido dele aprender uma coisa? Então, eu acho que a gente também pode trabalhar com esse resgate, né? E dos nossos alunos. E aí, como que a gente faz isso, né? Diálogo. E aí a Raquel, né? Eu gosto muito dessa frase da Raquel, que está na tese dela. Ela fala, dialogar e estar com o outro é mover-se em direção ao outro, ao interessar-se pelo que o outro diz. O diálogo, talvez, acho que a grande inspiração do Paulo Freire para a educação matemática crítica é justamente o diálogo, né? E ele é um conceito-chave para qualquer prática, né, que seja baseada na perspectiva da educação matemática crítica. E ao contrário do que muita gente pensa, né, o diálogo ele tem muito mais a ver com escuta do que com a fala. Então, muitas vezes as pessoas dialogar, falar, não, o diálogo tem a ver com escuta, tem a ver com a compreensão. E quando eu estou com essas diferenças na sala de aula, quando eu tenho uma pessoa que vem de um lugar socialmente, culturalmente, ou com habilidades diferentes das minhas, eu preciso ouvir essa pessoa. Então, se eu tenho um aluno surdo na minha sala, eu preciso ouvir, né? Eu preciso arrumar formas de conversar com ele. Geralmente, a gente tem políticas que vai ter uma intérprete. Mas esse aluno tem que saber que ele é meu aluno e que eu considero ele meu aluno, né? Eu sou a professora, não é a intérprete a professora. E eu vou saber quais são as atividades que são melhores, né? O que eu posso fazer para ajudar. Se eu tenho um aluno cego, eu preciso conversar com ele. Qual é a melhor posição que eu fico na sala que vai favorecer que você me escute melhor? Como que eu posso passar as lições de casa? Desculpa. Qual o software que você usa? Né? Como você prefere me entregar? Porque hoje em dia a gente tem a tecnologia que ajuda muito. Então, se eu tenho aí um aluno cego que ele usa um software e ele faz tudo no computador, por que ele não pode me mandar as coisas por e-mail? Por que eu tenho que insistir, às vezes, em algumas metodologias que vão dificultar a vida daquele aluno? Mas eu só vou saber isso dialogando. Então, sem diálogo, eu não vou conseguir fazer nenhuma prática inclusiva, porque eu preciso conhecer aquela pessoa. Então, a gente compreende, né, a potencialidade das relações dialógicas como uma influência positiva, né, na qualidade da aprendizagem de todos os estudantes, bem como enfatiza a potencialidade do diálogo para a promoção de práticas inclusivas. E aí eu trago também do Freire a tolerância. Então, o Freire ele tem um livro, né, que é Pedagogia da Tolerância, onde é o meu livro favorito de longe. Aquele livro, quando você adota, né, às vezes você adota um livro. O meu livro que eu adotei do Freire tem 2, Pedagogia da Autonomia e Pedagogia da Tolerância. Então, são os meus livros de cabeceira do Freire. E ele fala, né, dessa tolerância como uma virtude de convivência humana e não algo individual. E aí ele vai falar que a tolerância, ela não exige de mim que eu concorde com aquele a quem tolero, né? E eu também não preciso estimar essa pessoa.
O que é a tolerância, né? Ela demanda de mim que eu respeite o diferente. E os seus sonhos, suas ideias, suas opções, seus gostos, e que não negue porque ele é diferente. E aí ele traz, o que a tolerância legítima termina por me ensinar é que na sua experiência aprendo com o diferente. E essa frase do Freire, ela é tudo para mim, né? Então eu tenho uma pessoa diferente e essa minha convivência, o que eu vou aprender com aquele que é diferente. Então não é tentar fazer com que o diferente seja igual a mim, mas que ele possa ver as potencialidades de aprendizagem de coisas que ele pode aprender comigo e que eu também possa enxergar coisas que eu posso aprender com esse diferente. E aí, pensando nessa diferença, né, o olho ele vai falar, né, que a diferença é uma das características principais da condição humana. Então, o que a gente tem em comum é que todos nós somos diferentes. E ele vem trazer, né, essa educação inclusiva como um encontro. Para ao invés de a gente ficar falando, até pela inclusão ter esse conceito contestável, né, e às vezes a gente ser usado de uma forma não muito legal, então o olho ele nos convida a pensar a educação inclusiva como um encontro entre diferenças. Então a gente tem pessoas diferentes e a gente vai pensar nessa inclusão, né, como um encontro entre as diferenças. E aí eu trago, né, o encontro como uma habilidade humana de estar com o outro, experienciando uma relação mútua, o que sugere um movimento de ação, de descobrir e de ter consciência de coisas novas. E aí a gente compreende, né, que pensar essa educação inclusiva em termos de encontro entre diferenças é pensar uma educação que pratique o diálogo e a tolerância por meio do reconhecimento e valorização da diferença de cada um e que vislumbre a possibilidade de aprender com esse diferente. Então, é assim que a gente tem pensado, né, a educação inclusiva hoje. E aí, como que isso vai se dar nas aulas de matemática? Então, a primeira coisa, né, eu trago aí, é uma preocupação com o que a gente conhece como desenho universal de aprendizagem. Então, o desenho, a gente vai chamar de DUA. O DUA, ele tem uma inspiração na arquitetura. Então, com o tempo, a gente entendeu, quando a gente vê construções mais modernas, a gente vê que ela já tem uma rampa. A gente pode olhar esse prédio do GCE. É um dos prédios, os últimos que foram construídos. Na matemática, a gente teve que fazer várias adaptações, né? Até para ter um banheiro para pessoa com cadeirante. Teve que quebrar tudo lá, e uma reforma, há muito tempo atrás, quem é velho daqui se lembra. Aqui não. Quando foi construir aqui o prédio de GCE, a gente já sabia dessas coisas. Então, é um prédio que tem rampa, é um prédio que já tem os banheiros para pessoa com deficiência, é um prédio que já tem um lugar para essas pessoas, já tem um acesso, já tem mais preocupação. Poderia ter mais, né? Poderia ter uma rampa aqui, porque parece que não supõe-se que uma pessoa cadeirante pode subir aqui. Poderia ser um pouco melhor. Mas a gente vai vendo que as construções modernas já existe, né? Essa preocupação. E aí, inspirado nesse conceito da arquitetura, a educação traz isso. É você planejar, né, tarefas, atividades, onde você já dá conta aí dessas diferenças que vai ter na sala de aula. E que todo mundo possa fazer, ou pelo menos possa fazer parte. Então, se eu estou trabalhando com, sei lá, não sei, se eu estou trabalhando com geometria, estou ensinando geometria, vai ter alguns alunos que não vão conseguir fazer a parte algébrica. Mas eles vão conseguir entender alguma coisa ali. E tudo bem, desde que esteja dentro daquilo. Então, essa é a ideia do desenho universal de aprendizagem. E aí ele vai se basear em 3 princípios, que é proporcionar múltiplos meios de representação, múltiplos meios de ação e expressão, e proporcionar múltiplos meios de envolvimento. Então, eu planejo de modo que cada pessoa, dentro ali da habilidade dela, possa se manifestar e se expressar da maneira como ela achar melhor. E ali a gente vai construir a aprendizagem. E aí, isso nos leva a cenários para investigação inclusivos, né? Então, a gente defende aí essa proposta, né? Quando a gente tem... O olho já tinha
acho que muita gente conhece, né, os cenários para investigação, e a gente defende a potencialidade dos cenários para investigação para práticas inclusivas. E aí é o que a gente vai chamar de cenários para investigação inclusivos, né? Que a gente destaca a potencialidade, né, das propostas investigativas, também como uma referência, né, para a aprendizagem matemática de pessoas com diferentes habilidades ou backgrounds. E aí baseado no DUA. Então o DUA ele também vem, quando eu vou propor uma tarefa, né, uma investigação, já é pensando que pessoas com diferentes habilidades, elas vão poder estar trabalhando ali de acordo com o que elas podem colaborar. E aí a gente vê também as particularidades dos estudantes são vistas como possibilidades para a criação de novas estratégias de ensino, e não como obstáculos para a criação da proposta. Então, às vezes eu vou dar uma investigação, e eu tenho um aluno cego que ele é muito bom na tecnologia, com o computador. Então, por que não eu, às vezes, não incentivar, né, algo que ele possa usar, essa habilidade que ele tem ali para estar manipulando softwares para contribuir com o conhecimento dos colegas. E aí a gente vê também, né, nessa proposta o favorecimento, né, para colaboração entre os diferentes estudantes, porque vai trabalhar em grupo, então a gente consegue ali o diálogo e que eles possam aprender e que cada um vai ali dentro... o que ele tiver de melhor habilidade vai contribuir ali com o grupo. E aí na formação dos professores, que é o que a gente trouxe aí, a imaginação pedagógica. Então a Priscila, né, defendeu o mês passado, mês retrasado, foi a defesa da Priscila, ela traz aí, né, essa imaginação pedagógica. Então uma dificuldade que a gente tem às vezes nos cursos de licenciatura é que a gente faz essa proposta, mas a gente... mas eu não tenho nenhum aluno, como que eu posso fazer isso? Então, essa ideia da imaginação pedagógica é uma ideia bem antiga, que o Olli trouxe, o Marcelo, acho que tem um artigo com o Olli que eles falam disso, e é uma ideia que a Renuka, lá na África do Sul, ela trouxe porque ela queria pesquisar a sala de aula após apartheid. E ela sonhava, né, em uma sala de aula onde ia estar lá os negros, os brancos e os indígenas todos na mesma sala. Mas a situação não existia. E aí a Renuka criou, né, essa imaginação, mas a gente pode imaginar. E aí a Priscila trouxe, né, quando a Priscila começou a desenvolver a pesquisa dela, é um conceito que a gente tinha aí, e aí a Priscila resgatou e ela fez isso. Então, ela imaginou, num grupo de estudos, imaginou como seriam aulas aí com pessoas, né? No caso dela, ela pensou só em pessoas com deficiência, mas os alunos escolheram. Vai ter um aluno surdo, então esse aluno surdo é surdo total. Ele tem comunicação em Libras? Tem comunicação em Libras. Tem um intérprete? Tem. Então, eles imaginaram a escola, a sala de aula, quantos alunos, a característica da professora, e eles escolheram como que eles iam preparar uma aula para determinado conteúdo, e aí eles conseguem ver, não, eu posso ter esse recurso, eu posso usar esse material didático, mas isso aqui vai limitar certas coisas. Então, eles conseguem imaginar e, de certa forma, eu não gosto de usar, deixa eu ver, eles conseguem ter essa experiência, mesmo que na imaginação, de como seria, né, preparar essa aula. Então, a gente acha que quando, né, a Priscila fala ali, imaginar essas aulas propiciou aos participantes do grupo de estudos a ressignificação sobre o encontro entre as diferenças nas aulas de matemática e a percepção de que é possível pensar em aulas em que todos tenham condições de participar e aprender, desde que suas especificidades sejam respeitadas. Então, a tese da Priscila, quem quiser ler um pouco mais, já está disponível, e é muito interessante que ela traz esse movimento. E aí a gente vem pensar, né, mas qual a relevância dessa perspectiva? E aí a Priscila e o Denner, eles discutem muito, né, isso na tese dos dois, eles vão discutir, porque o todo ele é formado por vários zooms, e é preciso olhar para a necessidade dos zooms que compõem o todo. Então, muitas vezes vem assim, mas se eu tiver só um aluno, eu preciso fazer isso só para um aluno, mesmo que a maioria não precise disso? Sim, a gente precisa, né?
E aí justificar a importância de algo apenas pela sua contribuição ao todo pode enfraquecer a luta política, né, das pessoas historicamente marginalizadas, porque é preciso preocupar com a garantia de que cada um, com as suas características, tenham condições igualitárias de participação na sociedade com equidade. Então, para um aluno, é importante sim. Então, a justificativa não é pelo número, mas pelo significado que a gente pode ter aí nessa luta histórica aí que cada um tem enfrentado. Estou acabando, tá, gente? Então, a educação inclusiva, na perspectiva da educação matemática crítica, eu tenho elencado algumas coisas que acontecem. Então, primeiro, né, a gente reconhece a existência, né, porque às vezes nem isso, né, a gente tem um governo, talvez, que nem reconheça isso, então a gente reconhece a existência, né, de estudantes historicamente excluídos e que já foram privados de participar do processo de escolarização como influentes participantes da sociedade. A gente também reconhece, né, as diferenças entre os estudantes. A gente não quer que ninguém tente vir para um padrão de normalidade. Então, nós temos pessoas diferentes e que bom. É uma educação que desafia o deficiencialismo e a intolerância e que combate nessas microexclusões que podem surgir durante os processos de aprendizagem. É uma educação que se preocupa com a forma como os alunos perceberam suas perspectivas de futuro e os significados que foram atribuídos às suas experiências de aprendizagem. É uma educação que busca desenvolver estratégias de ensino em que todos os estudantes possam participar em condições de equidade, que contribui para a equidade além dos limites da sala de aula, né? Então a gente está preocupado não só com o que vai acontecer ali, mas também com aquele cidadão, né, que vai sair ali da escola e vai estar convivendo com outras pessoas ali na sociedade. É uma educação que torna um ambiente de aprendizagem acessível a todos, que convida a investigação e estimula a colaboração por meio de uma relação dialógica, que oportuniza um ensino crítico e reflexivo e que contribui para que, por meio da matemática, eles aprendam a ler e escrever o mundo em que vivem. E aí, por último, eu trago essa imagem. Eu acho que é uma imagem bem batida e cada vez ela tem sido mais ressignificada. Então, a gente pensa ali, né, a igualdade e equidade, eu acho que já é algo que a gente já tem discutido bastante na educação inclusiva. Hoje a gente tem pensado na justiça, né? Mas mais que a justiça, é na agência, né? É nessa que todo mundo não só possa, né, fazendo comparar essa metáfora com o jogo, não só possa assistir o jogo, mas que tenha condições de comprar o ingresso e de escolher de onde ele vai assistir esse jogo. Então, eu acho que hoje esse é o principal desafio para nós. E eu termino por aqui. Muito obrigada. Comanda. Não sei. O Roger já começou, pode comandar. Eu perguntar a Amanda se ela quer comandar. Pode falar, Roger. Amanda, que já foi minha vizinha, né, Amanda? Que eu estava no primeiro ano de graduação, né? Pois é. É muito bonito ver você aí. No Curtiço. A gente morava no Curtiço. Amanda, eu gosto muito desse tema, né? É um mesmo subtema assim, que vai todas as perguntas que eu vou fazer. Quando você fala de 80% da educação matemática inclusiva da Europa e da Alemanha, para mim era novidade, não sabia disso. Mas... Na verdade, no CERM. Do ERM. Mas é da Europa. Né? No CERM, no Encontro Europeu. No Encontro Europeu, mas quando você vai ver, é a Alemanha que domina. Eu fiquei curioso, quando você traz aquela ideia da educação matemática inclusiva, ou da inclusão, né? Você abre para além das pessoas com deficiência, uma série de outros grupos que fazem sentido para a nossa realidade. Então, minha primeira pergunta é mais de curiosidade. Esses grupos se mantêm mais ou menos como preocupação dos alemães? Ou quais são daqueles grupos que são a preocupação deles? Nem os que a gente tem aqui se preocupa, né, com os alemães. Na Alemanha e na Áustria, né, eles têm essa questão da segregação. Então, lá, as pessoas com deficiência,
elas não estão na escola, que eles chamam na escola pública, que é as nossas escolas regulares. Tem escolas especiais. A educação inclusiva na Alemanha vai se preocupar muito com pessoas com ansiedade, matemática, com descalculia, com dislexia, com dificuldade de aprendizagem. Então, até no livro, que se você pegar o livro, né, que é o Estadarte Brasil e Alemanha, as pesquisas do Brasil vai estar cego, surdo, autista. A gente está lá, a gente tem população carcerária, né, tá no grupo. E quando você olha, lá é mais ansiedade e tal, e a gente acaba não tendo. Na Áustria, eles têm a educação, ela é obrigatória até o Fundamental 2. E aí o ensino médio não é obrigatório. Então, por exemplo, se uma família ela quer que o aluno, a pessoa surda, vá para a escola, o Estado paga o intérprete só até o Fundamental 2. Então, se a família quer que continue no médio, a família tem que pagar o intérprete, porque o Estado se isenta. E aí o que acaba acontecendo? Essas pessoas, foi o que eu fui um pouquinho mais atrás, então essas pessoas surdas na Áustria, ou elas têm algum contato com alguma empresa e vai fazer uma profissão, vai trabalhar numa coisa muito específica, ensino superior nem passa pela cabeça delas, é uma realidade bem diferente no Brasil, porque no Brasil a gente tem política para acesso de pessoas com deficiência na universidade, ou fica fadado a grupos de surdo ali, a depender da cidade. Então, por exemplo, eu morei numa cidade muito pequena na Áustria, uma cidade com 98 mil habitantes, então não tinha nem muitos recursos ali. Então não tem. E aí esses outros grupos, eles vão ter, talvez para imigrantes, eles vão olhar um pouquinho, mas na Austrália já é um pouquinho diferente. Eles já estão olhando, por exemplo, tem muita questão dos nativos, né? Então, a educação inclusiva na Austrália trabalha muito com a questão dos nativos. E nos Estados Unidos eles têm um mix, porque os Estados Unidos eles ainda estão muito numa visão médica da deficiência, eles são muito apegados ao laudo e tal. Então, eu coloco, né? Cada vez que eu vou mais para fora, eu fico mais fã das pesquisas do Brasil. Eu acho que essa questão da inclusão, né? E aí no CERM eu apresentei a minha pesquisa de doutorado, né? Que foi sobre os surdos e os ouvintes na sala de aula, pensando em cenários para investigação inclusivos. E aí um cara da Alemanha falou, não sei, dá a impressão que o que a Amanda faz é bem mais inclusão do que a gente. Então eles ainda têm muitos estereótipos. Qual grupo que você apresentou? No CERM? Fui para o 25 de inclusão. Então, eles têm muitos estereótipos. Então, tipo, eu avaliei um trabalho e aí eu pedi para... ela usou... Não foi deficiência mental, mas foi um termo bem pra gente... Que traduzindo era bem pejorativo. E eu falei para ela justificar. Qual foi a justificativa? O QI dele é 60, 40, alguma coisa assim. Então, sabe, eles ainda estão muito apegados aí a um diagnóstico, a uma questão médica, então não olha ainda muito como pessoa, né? Então, respondi sua pergunta? Com certeza. A segunda pergunta, tem é sobre o design universal de aprendizagem, o desenho universal de aprendizagem. Ele me incomodou um pouco esse universal, tem a impressão de um certo esgotamento, né? Eu me pergunto, né? Quem cabe nesse universal? Será que não é uma ideia de ampliação de normalidade, de normal, mais do que a ideia de estar sensível e aberto a uma dinâmica de diferença? Qual é a sua posição em relação a isso? Na verdade, esse é um termo, eu trouxe, é um termo que está entrando muito em contradição. A Ilô estava na defesa da Priscila, né? Mas na Lulu tem uma crítica porque um grupo, na verdade, da neurociência, eles têm usado isso para embasar currículo e para vender. Então, tem usado de uma forma não legal, que daí a gente entra lá, né, no inclusivo que é contestável. Então, eles têm usado, então está sendo muito contestado esse desenho. A gente traz mesmo numa ideia
não ingênua, né? A gente sabe, né, que esse universal, se é para todos, é para nenhum, né? Tem essa postura. Mas essa ideia de universal é mesmo de algo em que eu possa pensar em todos esses uns que estão ali na minha sala. Então, esse universal é o termo que é conhecido, né? Um conceito. Não necessariamente é o conceito, então a gente segue essa ideia e que baseia mais, na prática a gente vai usar mais os cenários para investigação inclusiva. Mas tem essa ideia, né, desse conceito. Então, é importante destacar que é uma ideia que vem da arquitetura, e quando você vai planejar, você já vê todas as diferenças que estão ali e você já pensa em algo que vai caber para todo mundo. Elô? Não, posso falar depois, mas era dentro dessa parte. Tudo bem, Marcelo? Só para Claro, da discussão que eu vi, né? Eu já participei de duas bancas, acho que do grupo não sei se foi só a Priscila, ou se foi da qualificação dela e da defesa, e essa discussão apareceu, né? É, porque tem a Verinha que super defende. Isso, eu achei super interessante também, porque, né, e eu achei que é mais uma direção de uma sensibilização acerca disso que você vai fazer. Então você planeja, pensando na sala de aula, ao invés de pensar como arquiteto, né? Você vai planejar a sua aula, você vai considerar e todo aí você mundo. pode usar, inclusive, a imaginação pedagógica. Isso, Você vai preparar um ensino de uma determinada geometria ou de uma álgebra, você vai pensar em que a sua sala de aula pode ter pessoas, né, com deficiências, diferentes deficiências, e como que essa atividade pode ser. E o que eu acho interessante é que ela vai romper com aquela ideia de atividade adaptada. Isso. E a atividade adaptada acabava sendo só para aquele aluno, e não para a sala toda. Enquanto essa atividade é uma única atividade. Então a ideia é mais ou menos assim, porque antes eu fazia aqui, eu faço uma adaptação para o meu aluno que é cego, então o cego e o surdo, vamos pensar o autista. Então às vezes eu tenho um autista e ele vai fazer outra coisa. Né? Eu vou dar uma coisa e ele vai fazer uma atividade adaptada a uma outra coisa. O desenho universal é que assim, às vezes eu tenho um autista, ele está ali, ele não está alfabetizado. Mas dentro dessa minha proposta grande, tem algo que ele possa fazer que está relacionado ao tema? Então eu tento incluir dessa forma. A gente entende, né, que às vezes ele não vai conseguir desenvolver exatamente a mesma tarefa que a turma toda, mas é importante que ele esteja ali desenvolvendo pelo menos algo que se aproxima. Então o desenho universal é mais ou menos nessa ideia de atender ali a todas as habilidades dentro de uma mesma tarefa. Xirra, maravilha, já que você falou nos velhos, né? Você excluiu lá, né? Pô, falou, quem é velho aqui já sabe que meu nome é Xirra, né? Mas assim, ô Xirra, olha, é muito legal, Amanda, você tá aqui, né? Eu botei na lista aí um negócio danado, graças a Deus esqueci meu celular em casa, então pude exercer o diálogo te ouvindo profundamente. Tenho 30 perguntas, eu vou fazer só 2, tá? As outras vão por WhatsApp depois, mas antes o comentário sobre o que o Roger falou, é que às vezes a gente tem muito complexo do vira-lata, e quando a Gabriele Kaiser veio visitar o nosso programa, a gente aprendeu algo que parecia algo estranho, gente, mas a educação na Alemanha, aos 9, 10 anos, já decidiu se a criança vai para a universidade ou não. Isso é uma discussão muito... Com a exclusão, quer dizer, falar em inclusão, a educação na Alemanha, ela é muito mais antidemocrática. Esse foi um ponto alto da nossa discussão. Entendeu? Então, imagina esse aspecto da inclusão que ela colocou aqui, que eu não vou repetir. Então, isso é só para a gente abandonar o complexo viral. Não sei se você quer falar mais sobre isso. Não, mas essa questão da Alemanha, né, até da inclusão, que eu falei que a nossa política favorece. E a gente teve essa discussão no CERM muito grande, que lá na Alemanha desfavorece, porque com 10 anos você já tem que escolher para que tipo de escola, né? Não é escolher, não. Você faz o exame. Se você não passar, então... Não, mas as famílias escolhem para onde vai fazer o exame, né? Se não passar, daí tem outra opção. E na Áustria também tem, mas na Áustria é mais para o médio. Certo. Então, o médio, vamos dizer que ainda seja aceitável. Entendeu? Então mas, já é com 14 a escolha. De 8, 9 anos ficam estressadas para fazer aquilo que o pai quer, que as moças judias querem para arrumar casamento. Lá são os pais e todo mundo tal, para ele ir para a educação universitária. Senão não entra na universidade, gente. É assim, sabe, lá com 8, 9 anos você está decidindo. Tem um caminho para voltar, mas é imenso. É uma volta imensa lá. Bom, 2,
desculpa se você tiver falado, desculpa pelo atraso aqui, mas você sabe do meu estresse aqui total de coisa, mas tem que ver a Amanda, porque a Amanda você entende, para mim, né, exemplo de aluna da graduação, mestrado, doutorado, participante, festeira, tudo, então tinha que vir aqui. Mas eu te vi no Face, você estava na Dinamarca, agora você está aqui, você está você estava lá um pedaço, você não estava, você estava esse tempo todo aqui e eu só vi errado no Face? Não, eu cheguei em fevereiro. Não, tá ótimo. Não era Dinamarca. Eu estava na Áustria. Então não era Dinamarca, era Áustria. Tá? Eu estava na Áustria, eu cheguei em fevereiro. Por isso que eu vi isso aqui, eu falei, nossa, então não é isso. Então você estava na Áustria um pedaço e voltou em fevereiro. Isso. Então, maravilha, era isso que eu queria saber, tá aqui. Agora, a pergunta que eu queria fazer das outras que eu selecionei era quando eu acho que você chegou em fevereiro, então você já ouviu isso, que eu não sei, quer dizer, eu tenho certeza que você sabe do bolsonarismo, você já vai ganhar de presente aqui uma bolsa do Bolsocaro, você entende? Uma bandeira do Brasil com fora Bolsonaro, entendeu? Mas assim, porque eu sei que você é uma compradora, né, assim, consciente, mas, pô, assim, tá uma encrenca esse discurso pós-moderno das narrativas. Tá? Eu vou no clube aqui que é da extrema direita, fazer academia e nadar, né? O clube de campo de Rio Claro e direita e tudo mais. O cara outro dia me veio, essa narrativa de que o Bolsonaro é miliciano é algo que não tem. Você entende? Então, quer dizer, a narrativa, enquanto perspectiva assim, foi colocada no mundo do pós-verdade que eles estão colocando aqui agora, total. Você entende? Tanto é que era a narrativa da vacina. O que você está dizendo sobre a vacina é a narrativa da vacina. Então, várias lives que eu falei, não vou discutir sociologia da ciência, não vou falar no programa CTS lá no Rio, das melhores lives que eu dei, porque era um público muito diferente, tal, o negócio da diferença. Mas aí veio, aí eu falei, desculpa, mas eu sou neopositivista nesse momento, vou defender a ciência intransigentemente e tal, e pronto. E às vezes me pareceu muito que a narrativa da educação matemática crítica como narrativa coloca nessa perspectiva. E não da do Freire e de outros, de que, é um caminho a se ver o mundo. E eu estou disputando esse caminho de ver o mundo, não é uma narrativa a mais e eu aceito a outra do opressor, etc. É a consciência intransitiva, é a consciência transitiva, os dois níveis de transitividade e tudo. Então, eu assim, sei que é uma encrenca esse momento aqui que está, porque também a gente voltar não é a ter impérios da ciência, embora a ciência tenha tido um papel fundamental de separar a igreja do Estado, o positivismo, não é? Em particular, mas, eu queria ver como é que você está vendo isso, porque eu fiquei ouvindo você ali, obviamente que eu sei da sua postura política, então não é nada disso ou tal, mas eu falei, poxa, se a gente assumir essa narrativa tão fria como estava assistindo antes, eu acho que, história oral, tudo é mais complicado. Eu conheço muita gente fazendo pesquisa com narrativa e eu adoro a perspectiva de pesquisa com narrativa, mas está um momento complicado para a gente falar, não é, nisso. Como é que você está vendo isso? Vocês andaram pensando nisso, não é? Ou você andou pensando sobre os perigos da narrativa nesse momento, não? Não, a gente não eu acho que não é uma reflexão que a gente tem feito, mas eu acho que a gente tem pensado muito a gente sempre vem com um diálogo, né? Então, eu entendo que a gente corre o perigo, a gente tem potencialidade até para mudar, mas eu não posso exercer, né, essa minha postura, né? O Eric Goodstein, ele tem um texto onde ele vai falar disso, né? Que é um dos perigos, um dos dilemas quando a gente vai trabalhar com ensino de aprendizagem de matemática para a justiça social, é você não deixar transparecer ali para o aluno a sua posição. Então, essa é uma dificuldade, é um dilema para nós, mas é algo que a gente tem tentado. Lá na Áustria, eu fui dar uma disciplina, eu inventei uma disciplina. Eu tinha que dar uma disciplina e eu era livre, era seminário de educação matemática. Aí meu chefe veio, você é do Brasil, você tem que falar de ética matemática. Falei. Aí montei uma disciplina. Paulo Freire, Educação Matemática Crítica, Etnomatemática, a gente vai aí e faz um bem bolado e dá tudo certo. Então, peguei alguns textos, né, e tal, e eu comecei com Pedagogia da Autonomia e vim trazendo, né, bem forte, trouxe o UB, trouxe o Goodstein, o Olho, e a gente estava nessa questão da vacina. E eu tinha, então lá, teve a mesma coisa que aqui, comecei com aula presencial,
começou a aumentar os números, só pode entrar na sala quem está vacinado. Eu tinha 2 alunas que não estavam vacinadas. E eu conversei com a aluna, então eu tive um diálogo muito grande com essas alunas. De ouvir, né? Então fui ouvir, mas por que você não tomou a vacina? Então a gente foi ali, eu falei, tá, mas você é uma professora de matemática, você está no mestrado, né? Você está na universidade. Enfim, eu perdi dias, quem estava no meu Instagram viu o meu estresse, eu fiquei estressada, eu perdi uns 3 dias. E eu consegui convencer essa aluna a tomar a vacina. Eu respeitei o espaço dela e eu ouvi essa aluna e fui colocando as coisas. E eu acho que essa é a ideia, né? É você não ultrapassar a linha, é você ouvir e ser respeitoso, né? O que eu podia aprender com ela e o que ela podia aprender comigo. Não foi algo que eu cobrei dela imediatamente. Eu coloquei algumas situações, eu enviei algumas reportagens, eu falei do conhecimento científico, da importância da universidade, não sei o quê. E ela fez essa reflexão depois, com calma, no tempo dela, e depois, sei lá, de umas 3 semanas, ela tomou essa decisão por ela. E eu acho que o que fica é isso, a gente tem a nossa posição, mas a gente tem que ter esse respeito, a gente tem que ter esse diálogo, a gente tem que ter essa escuta. Porque eu não posso, né, a pessoa, ela tem que se sentir respeitada. E é difícil, né? Muito difícil. Eu estou fazendo isso com os bolsonaristas, nunca por difícil. É difícil, mas a gente precisa, né, desse momento, a gente precisa manter isso. Porque senão a gente perde a razão, a gente perde a postura. Mas a gente não tem discutido isso, mas é um dilema. Só fico colocando, porque eu vi daqui do que você usou, e é algo que a gente usa o tempo todo, mas a ideia dele, essa sua narrativa da vacina, eu falei, não, isso é a ciência que está defendendo a vacina nesse momento, e tem isso e tal. Aí ele falou, mas o filho do Lula, que eu morava em São Bernardo, roubou. Bom, pode ter roubado. Vamos discutir sobre o presidente? Os filhos dele são ou não são milicianos? Sempre teve milícia no Rio de Janeiro. Eu falei, concordo com o senhor. Mas já teve milícia exportada para a Amazônia, para Brasília e tal? Aí ele falou, vamos conversar, entendeu? E vamos ver e tal. Ou seja, é isso. Eu estou só te dizendo que assim, o termo narrativa no momento agora foi confiscado. Como etnomatemática, 12 anos atrás, foi confiscado por uma parte da comunidade, traduzindo que isso era como racismo, você entende? Tá? E depois, graças a Deus, esse negócio não foi para frente. Mas, então, eu acho que, estou só colocando isso, porque é um debate que a gente tem que ter, e como você usou aqui agora, eu estou evitando, por exemplo, críticas à ciência que eu sempre fiz, a educação matemática ou algo do tipo, e eu estou evitando nesse momento, não é que eu não as tenha, mas eu não estou valorizando isso no meu out. Mas um prazer em vê-la, minha querida, entendeu? Acho que a Paula também. Presente para a nossa seminarista. Obrigada. Já que não tem pagamento, que não dá para pós pagar. Boa tarde, professora. Oi. Agradeço muito pela fala. Trouxe muitas discussões, muitas coisas que eu fiquei aqui com desejo de falar, mas vou trazer só 2 para dar espaço aí para o diálogo. E uma é sobre a pergunta do professor Rod, que a professora Heloísa falou, desculpa, que é sobre o desenho universal do aprendizagem, e é trazer 2 metáforas que acho que levam a pensar ela um pouco além da ideia de que um aluno com deficiência, por exemplo, alcance alguma coisa. Que vai um pouco além, pensando na potencialidade que o aluno tem. Daí, além do que pode ainda fazer. Entende? E a primeira metáfora que a professora trouxe, e é que, como é um desenho arquitetônico, então se eu faço uma rampa mais do que umas escadas, então estou conseguindo que mais pessoas possam ir além. Né? Então, essa é a primeira. E a segunda é a metáfora do desenho universal da aprendizagem como essa potencialidade, né? a possibilidade de que ele permita ao aluno ir além de seu potencial, que traz um pouco essa ideia do desenvolvimento próximo de Vygotsky, né? Essa possibilidade de ir além.
E a pergunta é que fiquei pensando, professora, nas narrativas também. Eu fiquei pensando na segunda narrativa, quando você coloca aí a inclusão como dominação também. Então pensei que caberia mais, poderia trazer mais aí a ideia mais de integração ou exclusão do que propriamente inclusão. É que seria bem contraditório colocar aí nessa narrativa a inclusão não teria lugar aí. O que você acha? Porque acho que era uma autora, né? Silvia, acho. Falava aí. É que na verdade, né, a gente vai colocar a inclusão, ela vai vir como inclusão, como uma coisa louvável. Mas a questão é o que tem por trás aí, né, dessa educação matemática. É quando eu vejo, né, a gente não pode ser inocente quando a gente tem essa política que as pessoas com deficiência vão para a escola. É legal a gente pensar do ponto de vista que está todo mundo lá, mas a gente não pode ser inocente de não olhar para a questão financeira, que é muito mais barato, você também tá com todo mundo no mesmo ambiente, e os professores que lutem, né, a gente só vai cobrando mais, e também quando o mercado de trabalho, né, ele começa a enxergar potencial dessas pessoas para também servir o mercado de trabalho. Então são pessoas que estavam paradas em casa e que elas vêm para a escola. Então, existe essa, a gente não pode ser inocente de não acreditar, e existe essa perspectiva. Então, eu particularmente prefiro manter, né, eu não estou lá treinando esses alunos para ir para o mercado de trabalho para servir. Eu quero que eles aprendam a ler o mundo com a matemática, que mudem a realidade deles. Mas a gente não pode não pensar que existe isso, que aqueles alunos estão lá para também, né, eles foram vistos, essa inclusão, é porque também olharam para eles como potencial aí para o trabalho, como força de trabalho. Então, é interessante que eles vá para a escola, para esse treinamento aí que a massa tem. Então, as pessoas com deficiência também vai ter. Então, é nesse sentido que eu trago essa narrativa. Aqui, falando disso, também lembrei de outra ideia com o desenho universal do aprendizagem, e a ideia da escola, da educação como inclusiva, de tirar fora essa ideia de inclusiva, porque se vamos falar de educação, é que ela tem que ser inclusiva, entende? Então Sim, e você está certo. É que se normaliza o desenho universal de aprendizagem, mas o que procura normalizar, pensaria eu, é a diversidade, ou seja, é normal que a diferença esteja no espaço da aula. É o que fala uma metáfora bem interessante. Então, se é normalizar, mas normalizar a diferença, né? Isso é uma pergunta, Edwin? Isso é uma pergunta, Edwin? Amanda, primeiro foi um prazer te ouvir, é muito bom ter você aqui. Te agradeço pela fala. Eu tenho um comentário e uma pergunta. O primeiro comentário é que não podia ser outro livro do Paulo Freire a não ser Pedagogia da Tolerância, seu preferido. Né? Não tem nem o que pensar. E a minha pergunta é, no nosso grupo de pesquisa, a gente estudou esse livro do Eric Stein, Ler e Escrever o Mundo com a Matemática. E a gente teve algumas dificuldades de compreender essa ideia de escrita do mundo, tá? Porque assim, ele vem, né, a partir da ideia de leitura de mundo de Paulo Freire. E a gente entende a leitura de mundo de Paulo Freire como uma perspectiva de transformação, né? Então assim, ler o mundo precede a leitura da palavra, e a partir do momento que eu leio a palavra, eu começo a ler o mundo de outra forma, né? Então, esse processo é dialético a partir da obra do Paulo Freire. E a gente, então, nossa questão, né, do grupo, e aí para você tentar esclarecer para a gente um pouco, é porque não bastaria manter apenas a leitura do mundo com a matemática se eu estou vindo dessa ideia do ser. Ah, tá. Essa ideia de escrita também foi difícil para mim, viu, Paulo? Porque no livro ele vai falar do social agency.
esse social agency a gente teve aí várias discussões, né, para eu entender. O Eric, ele vem dessa perspectiva, então, o livro é quase 20 anos atrás, né? Mas ele vai falar muito sobre a questão que a luta é pedagógica. Então, ele tem muito essa questão dos movimentos sociais. Então, eu fazer a leitura e eu transformar, ele acha que não... Assim, eu vou mudar, às vezes, a minha realidade. Mas não é só a minha. Então, tem muito essa questão do coletivo. E essa escrita, ela vem... esse social agency, ele vem como uma mudança onde eu vou fazer ali no meu espaço. Então, a partir do momento em que eu li a palavra matemática, né, que eu compreendi aí a matemática acadêmica, como a gente pode dizer, a partir do momento em que eu fiz uma leitura, eu tive esse entendimento crítico, eu entendi como funcionam essas estruturas, então, o que eu vou fazer ali para minha comunidade, para que não só a minha vida transforme, mas que eu mude ali aquela realidade, que os outros compreendam. Então, essa escrita de mundo, ele tem essa questão do coletivo, um movimento social, porque ele vai acreditar que essa luta aí, né, só vai acontecer junto. Então, a leitura, ela é algo mais individual, e que eu vejo, né, eu consigo. E aí ele traz a do Freire, essa questão do movimento social, de estar junto, de organizar. Então, por isso que ele fala a escrita, né, no inglês ele vai falar muito do social agency, que é essa questão do coletivo. Espero ter esclarecido. Mas social agency não tem a ver com writing. Eu não entendi, eu não li esse livro, mas foi só... Tem a ver com a escrita, com a mudança. Porque assim, né, ele trabalha muito nessa perspectiva dos coletivos. Isso, então ele vai trabalhar muito com o movimento. Produção, né? Você vai falar de agenciamento, você vai falar de agenciamento social, vai falar nessa direção de como que envolve essa questão da... Isso, a escrita de mundo. Então, a partir do momento que eu tive esse entendimento, então eu sou um agente ali que vai transformar as outras, vou contribuir para que outras pessoas façam essa leitura. Então, quando eu penso na escrita do mundo pela matemática, eu não estou pensando no individual. Coletivo. A escrita do mundo é sempre coletiva. Como interação, poder de ação das coisas da mídia. Então, essa escrita vai ser sempre para o Eric, vai ser sempre coletiva. Tá. Então, agora acho que deu uma limpada. Mas não é fácil de entender essa escrita mesmo, não. Ainda mais você que vem do Freire aí, mas é assim que ele entende, que o Eric entende. Mais perguntas? Acho que a Elô tinha uma pergunta. Oi. Tá. Douglas. E parabenizo, né, pelo seu trabalho. A gente tem a oportunidade de acompanhar há um bom tempo, desde a graduação. E eu fico feliz em ver que você, assim como o Dênis, Sábio, Renato, tive a oportunidade de ver um pouquinho de cada coisa que a professora Miriam ali, né, tem um papel muito importante nesse processo de, não sei se seria só ela, mas eu identifico nela abraçar a educação atrelada a essas relações, né, com esses grupos. E a minha pergunta é mais para entender a sua visão pessoal, que o pouco que eu ouço falar de vocês e outras pessoas quando discutem esse tema é que o Brasil, ele não diria que se destaca, mas ele é mais sensível com relação a vários grupos ou diversos problemas que a gente já vem tratando pela fora, não é o caso. Você falou sobre a Alemanha e temos alguns outros países da Europa que também estão nessa direção. Eu queria saber a sua perspectiva sobre como esse tipo de política vem no Brasil, mesmo num cenário como o nosso, que é totalmente desfavorável para o fomento da educação de qualidade e um investimento sério em educação. A impressão que eu tenho, não querendo direcionar essa resposta, é que é a partir das pessoas que vivenciaram e permearam esses meios que conseguiram trazer essas discussões para dentro do ensino superior. Porque quando você mesma disse, nos Estados Unidos é um olhar mais patológico, um pouco mais de diagnóstico, é um olhar institucional, ao meu ver. Ou na Alemanha mesmo você fala, eles não estão olhando para essa ideia de inclusão como a gente vê aqui, e você disse mais cedo que as pessoas com suas diversidades não conseguem muitas vezes ingressar no ensino superior. Então é um olhar de quem não vivencia, não está ali,
compartilhando dessa vivência que não chega nas políticas públicas. Eu acho que a gente tem um pouco disso caminhando para dentro das políticas públicas. Talvez isso contribua para essa formação com as nossas políticas educacionais, mas eu não sei, é uma perspectiva minha. Eu queria saber o que você acha que faz com que a gente tenha isso, porque essa é uma lei igual você falou lá de 2008, né? A de Libras também, que teoricamente está sendo implementada aí, a gente não vê muito bem, mas isso está assim. Como que isso chega? Nossa, e como que não chegou lá? Na verdade, eu acho que o que faz, né, é a questão mesmo a gente tem uma desigualdade, né, muito grande. Então, acaba que os professores têm muito desafio, né? Eu falo para todo mundo, eu tenho muito... Quanto mais para fora eu vou, mais orgulho eu tenho, né? Eu tenho muito orgulho de ser brasileira, de fazer pesquisa aqui. Tenho muito orgulho da minha formação nesse programa. Eu estava na Áustria, eu colocava quase todos os professores lá, experiência de escola. Mesmo eu era a que mais tinha uma visão de educação matemática. Então, mas eu acho que a gente não tem muitos recursos financeiros mesmo. Então, a gente tenta buscar soluções. Então, quando a gente não tem, tipo na Áustria, não faz muita diferença, porque todo mundo vai ter o ser faxineiro ou ser professor universitário, a diferença de salário não é muito grande. Então, isso não causa, entendeu? As pessoas estão tendo acesso aos mesmos direitos. Aqui no Brasil, essa desigualdade social, ela acaba trazendo esses destaques e fazendo com que a gente se preocupe mais em assegurar, né, que essas pessoas tenham o direito, né, básico, né? Tem aí uma galera trabalhando com direitos humanos, né? Que as questões básicas, que isso não está assegurado para todo mundo. Então, eu acho, assim, na minha visão, eu acho que essa questão de desigualdade econômica e social é o que contribui para que a gente possa desenvolver. Só que aí uma visão bem pessoal. Eu acho que a gente vem aí com leis, então em termos de leis a gente é maravilhoso. A lei educacional do Brasil, a lei de inclusão dá show em quase qualquer país. Mas ao mesmo tempo a gente tem estruturas, né, no poder que não faça com que opere, não dá condições. E o que a gente precisa para fazer com que essas leis funcionem? É dinheiro. É o que não tem. Então, o que a gente precisa hoje? A gente precisa que o professor, se ele tiver um bom salário, ele vai se interessar em se formar, em se preparar mais, né? Porque, ou se ele tiver uma demanda menor de trabalho, ele vai conseguir se preocupar mais, se dedicar mais à formação dele. Se eu tenho mais dinheiro, eu consigo colocar mais agentes educacionais, eu consigo colocar mais pessoas do atendimento educacional especializado, e a gente vai funcionar. Mesmo com muitas precariedades, né? A gente tem Rio Claro, é um exemplo que consegue fazer funcionar algumas coisas com pouco. Eu fiz pesquisa numa escola aqui, né, na periferia de Rio Claro, e é uma escola que, para a inclusão de surdos, faz um trabalho de excelência. Para a inclusão de autista, que a gente fez pesquisa lá, a gente viu que ainda está se adequando. Mas para de surdo tá ótimo, consegue fazer muito. Então eu acho que é isso, a gente vai lutando aí por conta até de falta de recursos, porque quando a gente pensa, né, essa política educacional é muito fácil, tipo, Rio Claro a gente ainda é uma cidade grande se a gente for comparar. Então você pega, sei lá, o interior de uma cidade no norte do país, uma cidade bem pequena, tem uma pessoa com deficiência lá. Eu não tenho um centro educacional especializado. Onde essa pessoa vai ser escolarizada? Só tem a escola, eu só tenho essa alternativa, não tem outro lugar. Não dá. Então é importante essa lei, não é pensando em grandes centros, né, em cidades, né, tipo Rio de Janeiro. Rio de Janeiro a gente tem INES e IBC, mas é o Rio de Janeiro. Não é? O Brasil, ele vai muito além disso. Então eu acho que essa desigualdade que a gente tem que faz com que essas políticas vá para frente, né? A gente tem essas políticas, mas ao mesmo tempo eu vejo poderes aí que impedem a questão financeira.
né? Tudo é questão financeira. Se der dinheiro, a gente faz funcionar. Então, a gente tem uma limitação muito grande na educação. Mas a gente tem ideias muito boas e eu acho que é por conta dessa limitação que a gente tem. Então... Oi, Amanda, primeiro eu também gostaria de agradecer a sua fala, né? É muito interessante você trazer nela a produção, né, do Grupo Écora, fazer o Grupo Écora aqui presente também na sua fala, embora, como você disse, vocês estão mais ausentes materialmente, né? Vocês estão se encontrando várias vezes, as festas e tudo mais. Obrigada e parabéns. Naquela fala, eu quis só fazer uma parte, mas assim, o meu comentário é na direção que o Marcelo falou, né, das narrativas. E aí eu queria, era um comentário só e você pode complementar e colocar, e como ele colocou no debate, eu queria também comentar, né, que eu concordo nesse sentido que você traz, Marcelo, que é uma preocupação por se estar usando, né, a narrativa como muleta para dizer que qualquer narrativa é uma narrativa e aí tudo é verdade. E aí eu ia dizer assim, podia substituir narrativa por discurso, né? O discurso 1, o discurso 2, né? Que o que está em voga aí, né, e se colocando nas discussões políticas, aparecem a narrativa. Mas assim, o que a Tatiana Roque trouxe até aqui na abertura, né, do ano, na fala dela, e que eu acho que a gente tem que lembrar disso, é que o que embasa essa narrativa, né? E eu acho que a gente não precisa ir no ponto de ser arrogante, de dizer é só se for científico, né? Mas de dizer o que está por trás. E a gente não precisa ser positivista, né? Ter uma postura positivista para falar sobre qual é o rigor, né, da minha produção, da minha fala, da minha pesquisa, que seja, né, que embasa essa fala, essa narrativa, né? E dizer para a pessoa, como a Amanda falou sobre a questão da vacina, né? O que embasa o seu discurso sobre não tomar vacina? E eu vou dizer aqui o que embasa o meu, né? Na questão dessa busca. Quantas pessoas envolvidas no Brasil e no mundo estão se debruçando sobre essa verdade que eu estou falando, né? E deixar isso claro, né? Eu acho que isso faz diferença, né, numa discussão em que o outro vai só falar sobre opinião. Se ele está falando em cima de opinião, então aí não faz sentido, né? Porque a opinião é diferente do que a gente pode estar falando do que está sendo discutido em cima de, vamos dizer assim, pesquisas que fazem sentido, faz o que eu falo fazer sentido, né? Só para trazer essa... Então você não vê problemas com o discurso pós-moderno com o uso que está sendo feito pela extrema-direita? São duas coisas. Não, são duas coisas separadas. Eles podem estar usando disso, mas também já usaram outras vezes de outras coisas, de outros termos e outros discursos, né? Isso que eu estou dizendo. É um perigo, concordo com você. Eles pegaram Temos uma que tomar ideia de que cuidado. não existe verdade. Essa ideia veio do pós-modernismo. Você entende? E ela não veio do bolsonarismo. Então, mas aí acontece que quem fala isso do bolsonarismo não baseado, inclusive nem estudou o pós-modernismo para falar em que o pós-modernismo se baseia, é justamente nos estudos do modernismo, para discutir a questão da verdade. Então, é discutir sobre isso, né? O Bannon estudou. O Bannon, o guru do Trump, o cara que coordena essa onda inteira lá no Castelo da Espanha, ele estudou esse tudo, ele é muito sabido. Você entende? O que foi pego lá com a mão na massa lá nos Estados Unidos. Sim, aí o que fez os fake news serem dissolvidos e disseminados, né, desde a última eleição? Justamente pessoas como essa que estudaram essa questão e fez tudo ser espalhado eu sem faço que uma as pessoas... verdade para o evangélico, eu faço uma verdade para o católico. E as pessoas se satisfazerem com aquilo que estava dito, sem precisar saber de onde vinha a informação e com base em que a informação estava lá, né? A questão, acho que a posição nossa, né, como pessoas da universidade e tudo mais, é exercitar isso que a Amanda fez, por exemplo, né? Sim. Pessoal, nós temos uma inscrição. Vamos pedir, por favor, que satisfações as perguntas para que podamos passar também. Temos outra demanda.
Boa tarde. Oi. Boa tarde a todos. Amanda, é um prazer ouvir você, Amanda. Eu estive presente na sua defesa. Eu sou da turma sou doutoranda do programa, sou da turma do Covid. Então, a gente participou da sua defesa e voltamos para cá. Mas, enfim, é bom sempre rever e falar com alguém que discursou sobre a educação inclusiva e a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, eu me sinto confortável e não é uma pergunta, eu acho que eu trago aqui algo para a gente refletir do que você falou. E eu, assim, a educação inclusiva, ela não chega até nas leis, em forma de políticas públicas, de qualquer maneira. Ela não foi pensada pelo governo que achou que era bom. Isso demandou muitos movimentos, principalmente das pessoas da comunidade envolvida na educação especial, seja dos militantes da educação de estudos, dos pais e dos autistas, enfim. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que deixar de olhar essas políticas de forma tão ingênua e achar que isso faz parte do governo. Ela faz parte, mas de que maneira que ela chegou é um ponto que a gente tem que estar atento, né, e discutir. Uma outra coisa também que eu fiquei depois observando em todas as falas aqui, eu penso que a gente tem que pensar numa cultura inclusiva, né? Porque se você olhar, nós, igual você disse, nosso país hoje, ele é excelente em leis, decretos, né? Isso acontece, por exemplo, antes de 2008, em 2001, quando se falava no Plano Nacional de Educação, já tinha lá a política, as ações voltadas para as pessoas com deficiência. Então, aí depois, com algumas mudanças, decretos, chega até a 2008. E daí eu fiquei pensando, quando a gente tem que tomar cuidado desse discurso não vir para nós, enquanto professores, assim, olha, bom, eu tenho lei que não funciona, eu tenho recurso que não chega, então eu não vou fazer nada porque tudo isso está parado. Então a gente também não pode deixar que esse discurso, que é um discurso que vem para negar o direito da pessoa com deficiência no ambiente escolar, circule no meio educacional. Acho que a gente tem que romper isso, acho que a gente já passou da hora de romper essa visão. Mesmo que você fale assim, lá na Alemanha ainda está assim, mas nós temos que aproveitar que nós temos um país que tem muita lei. Então tem algo que nos ampara legalmente. Então nós temos que caminhar agora, avançar, e não retroceder e não comparar com algumas coisas que acontecem de ruim. A não ser que a gente olhe com a tentativa, opa, avançamos, vamos prosseguir, vamos ser exemplo, né? E daí a gente pensar nessa cultura inclusiva, que parte de cada um de nós. Você disse assim, a gente usa essa inclusão, o aluno vem para a sala de aula, a gente sabe que não acontece, então joga a responsabilidade para os professores, eu concordo plenamente. Para fechar, além disso, eu já vi muita escola e muito professor usar dos números de matrículas de pessoas com deficiência para assegurar trabalho. Então, nós também fazemos um movimento contrário do que está falando da educação. Por exemplo, na lei funciona com 20 alunos quando você tem um aluno com deficiência na sua turma. Pode abrir turma. Tem professor que fica procurando aluno de educação especial para trazer para a escola. Então, não é só formar o aluno para o mercado de trabalho, é para garantir o pão de cada dia de muitos professores. Então, é sobre isso que a gente tem que pensar, né? Olhar, enquanto eu, professora, quando o meu aluno, o aluno da educação especial, ele está na minha sala e ele está assegurando o meu trabalho, porque depois que o aluno está em sala de aula, a turma toda pode desistir, mas aquela turma nunca vai ser fechada, porque tem um aluno da educação especial lá. Então, isso também pode acontecer em todas as escolas, em todos os locais, inclusive, por exemplo, nas universidades, né? Então, qual que é o meu papel? Por isso que eu digo que a gente precisa caminhar e discutir mais essa questão da cultura inclusiva, né? De você olhar de forma ética para um assunto que é tão importante, igual o Eden falou. Mas não precisamos estar discutindo educação inclusiva, porque a educação subentende que deveria ser. Mas se não é por isso que a gente discute ainda. Obrigada pelo comentário.
Eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que é isso, né? A gente tem muitas questões aí para olhar, né? Quando a gente tem essa questão de lei e acontece, né? Mas eu sempre tento olhar para a parte positiva e é aquilo que eu falei, né? No começo, eu vou olhar o meu aluno. Ele está ali na minha sala, independente de lei ou do que manda isso ou aquilo, eu vou ter que fazer o melhor que eu posso enquanto professor daquele aluno. Amanda, tudo bem? Oi. A última vez que eu ouvi foi no Tarumbanda, na casa, e eu tratei o Rio, novamente. Parabéns pela sua pesquisa. Eu gostei muito da fala do Edinho, mas eu me enxergo muito nela, a fala da professora Heloísa, essa questão quanto dua evita, por exemplo, o foco numa avaliação adaptada. E por que eu falo isso? Porque eu venho de uma realidade onde nós temos em sala de aula, faço no meu trabalho, nós temos muitas crianças público-alvo de educação especial, muitas. Então, a minha pergunta para você é, você acha que ao entrarmos com o conceito de dua, eu me fez muito bem no ouvido, né? Você acha que ao entrarmos com o conceito de dua, eu evito a vetorização citada por hoje? Porque eu me vejo hoje muito nessa situação. Ao adaptar, ao olhar, ao ter esse olhar inclusive do olhar do Edwin, né? Então, inclusive, nós paramos de olhar para os outros. Eu acredito que sim, né? Porque é a questão, a gente tá... Se você no Tarumbi, para quem não sabe, é o grupo da Carolina Faustino, né? Ela tem um grupo de pesquisa, então eu fui lá falar um pouquinho sobre a minha tese. Se você olhar a minha tese, eu falo o encontro entre surdos e ouvintes. Então, é a inclusão do surdo, mas também a inclusão do ouvinte no processo educacional, né? Então, eu acredito que sim, a ideia é evitar, né, esses guetos. Então, quando a gente traz o cenário, eu acho que a tese da Manuela, né, ela está tentando trazer essa discussão. Então, a Manuela, ela trabalha com um imigrante. Então, se eu tenho um aluno imigrante, eu vou ter o cenário, vai ter o que a gente consegue ter em comum ali, que vai fazer parte tanto ali da realidade do aluno, né, no caso do brasileiro, e desse imigrante. Então, o que a gente consegue trazer? Então, a gente parte aí de um ponto comum para que eles possam começar uma discussão. E aí, então, a gente entrar no conceito de matemática. Então, a ideia é realmente essa. E o DUA também. Porque realmente se forma, né, como eu falei, do aluno autista. Então, eu estou tentando incluir esse aluno. Então, é uma coisa, nossa, tem um agente educacional para acompanhar ele. Mas esse aluno não está participando das atividades da sala. Então, eu estou guetorizando. Então, a ideia é essa mesmo. Amanda, obrigado pela participação. Agradecemos a sua visita. Lembrando a todos que a gente tem uma atividade, né? Uma jornada. Obrigado, Amanda. Quem quiser bolsas de compra, vamos trocar ali.